Sejam todos bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo da série Desvendando. Dessa vez, a publicação está acontecendo sexta-feira às 18 horas. Na verdade, este é um estudo que estamos fazendo exclusivamente para a série Desvendando. A publicação das entrevistas feitas pelo canal continuará sendo entre sexta e sábado às 0 hora de sábado, ok? Então, bem, hoje nós vamos falar sobre a EQM de Mellon Thomas Benedict. É uma experiência, é um relato maravilhoso que eu encontrei publicado nesse livro chamado The Self Does Not Die, que seria, podemos traduzir por O Eu Não Morre. É uma publicação da IANDS, que é a International Association for Near Death Studies. É uma associação muito importante que congrega médicos de vários países. A gente pode traduzir por Associação Internacional para Estudos sobre a Quase-Morte. E esses livros, esses estudos deles têm dado muita validação para os relatos, demonstrando que a consciência não depende do nosso corpo físico. Eu queria falar para vocês sobre esse caso do Mellon Thomas Benedict, que aqui é apresentado pela médica PMH Atwater, que eu vou falar num outro vídeo para vocês. Ela tem esse livro lançado, o grande livro sobre experiências de quase-morte. Nós temos bastantes livros para apresentar para vocês, mas aqui ela apresenta, nesse livro da IANDS, ela fala um pouco sobre por que é importante a gente conhecer essa experiência do Mellon Thomas Benedict. Depois disso, eu vou ler um relato escrito por ele mesmo, que eu acho muito importante todos nós conhecermos. Eu fiz uma busca na internet, encontrei um local onde ele mesmo fazia esse relato, e aí eu traduzi e vou ler para vocês. Vamos então à primeira parte. Quem fala aqui é um dos escritores do livro. A médica doutora PMH Atwater investigou o caso de Mellon Thomas Benedict, um paciente que em 1982 tinha câncer terminal na forma de um tumor cerebral inoperável. Esperava-se que ele não vivesse mais do que 6 a 8 meses. Finalmente, Benedict teve uma parada cardíaca, após a qual ficou clinicamente morto por 1h30. Nessa condição, ele teve uma EQM extensa. Ele deixou seu corpo e recebeu imagens do passado da Terra e do futuro da humanidade. Além disso, ele recebeu insights sobre o funcionamento dos sistemas biológicos. Após sua EQM, ele aparentemente aplicou esses insights a importantes e promissores projetos de pesquisa e tecnologia. Por exemplo, num estudo realizado na Universidade do Norte do Texas, ele foi submetido à hipnose para reviver o aspecto onisciente de sua EQM e gerou informações genéticas precisas sobre uma doença hereditária rara. Depois que Benedict recuperou a consciência após sua EQM, sua condição pareceu ter mudado. Após 3 dias, ele começou a se sentir mais normal e lúcido. 3 meses depois, o tumor desapareceu por conta própria. O médico que o atendeu disse que provavelmente se tratava de uma remissão espontânea, uma cura que surge espontaneamente sem que haja tratamento médico. Em julho de 2015, a doutora Atwater enviou a Rivas, um dos escritores desse livro, os seguintes detalhes. Aí vem as palavras da doutora Atwater. No que diz respeito a Mellon Thomas Benedict, eu estive com ele várias vezes depois de descobrir que ele tinha tido uma experiência de quase-morte. Nos conhecemos em particular e tomei notas. Sua mãe confirmou seu tumor cerebral e que ele estava morrendo, e que a enfermeira que cuidava dele, no local em que ele estava, sentiu que ele havia morrido e sua mãe também acreditava que isso era verdade. Mellon Thomas havia sido radiografado cerca de 1 semana antes de morrer e, novamente, um tempo depois. Os médicos ficaram atordoados.
O tumor havia desaparecido. Mellon Thomas me mostrou suas radiografias, antes e depois. Antes você podia ver um tumor cerebral. Depois, o tumor cerebral desapareceu. Agora vou ler para vocês um relato do próprio punho do Mellon Thomas Benedict sobre a sua EQM. Vou até colocar uma foto dele aqui o tempo todo para vocês saberem quem ele é. Vamos lá então. Em 1982, morri de câncer terminal. Minha condição era inoperável. Optei por não fazer quimioterapia. Recebi de 6 a 8 meses de vida. Antes, eu estava cada vez mais desanimado com a crise nuclear, a crise ecológica e assim por diante. Passei a acreditar que a natureza tinha cometido um erro, que provavelmente éramos um organismo canceroso no planeta. E foi isso que acabou me matando. Antes da minha experiência de quase morte, tentei todos os tipos de métodos alternativos de cura. Nenhum ajudou. Então, concluí que isso era entre eu e Deus. Eu nunca havia realmente considerado a existência de Deus. Nem eu gostava de qualquer tipo de espiritualidade. Mas a aproximação da minha morte me levou a uma busca por mais informações sobre espiritualidade e cura alternativa. Eu li vários textos sobre religiões e filosofias. Eles deram esperança de que havia algo do outro lado. Eu não tinha seguro médico, então minhas economias foram gastas durante a noite em testes. Não querendo arrastar minha família para isso, decidi cuidar disso sozinho. Acabei sob cuidados paliativos e fui abençoado com um anjo, a quem chamarei de Anne, que foi a minha cuidadora nessa espécie de casa de repouso onde ficamos à espera do momento de partir. Ela ficou comigo durante tudo o que se seguiu. Num certo dia, acordei por volta das 4h30 da manhã e sabia que estava chegando a minha hora. Eu ia morrer. Liguei para alguns amigos e me despedi. Acordei Anne e fiz com que ela prometesse que meu cadáver permaneceria intacto por 6 horas, já que eu tinha lido que todo tipo de coisa interessante acontece quando você morre. E aí eu voltei a dormir. A próxima coisa que eu me lembro é que eu estava totalmente consciente e de pé. No entanto, meu corpo estava deitado na cama. Eu parecia estar cercado pela escuridão, mas conseguia ver todos os cômodos da casa e o telhado e até mesmo embaixo da casa. Uma luz brilhou. Voltei-me para ela e percebi sua semelhança com o que outros descreveram em suas experiências de quase morte. Era magnífica e tangível, sedutora. Eu queria ir em direção a essa luz como gostaria de ir para os braços de minha mãe ou de meu pai. À medida que me movia em direção à luz, eu sabia que se entrasse na luz, estaria morto. Então eu disse ou senti, por favor, espere. Eu gostaria de falar com você antes de ir. Toda a experiência foi interrompida. Descobri que eu estava no controle da experiência. Meu pedido foi atendido. Tive conversas com a luz. Essa é a melhor maneira que posso descrever. A luz transformou-se em diferentes figuras, como Jesus, Buda, Krishna, imagens e sinais arquetípicos. Perguntei numa espécie de telepatia. O que está acontecendo aqui? A informação transmitida foi que nossas crenças moldam o tipo de feedback que recebemos. Se você é budista, católico ou fundamentalista, recebe um ciclo de feedback de suas próprias imagens. Tomei consciência de uma matriz do eu superior, um canal para a fonte. Todos nós temos um eu superior, ou uma parte da superalma do nosso ser, um canal. Todos os eus superiores estão conectados com um só ser. Todos os humanos estão conectados com um só ser. Foi a coisa mais linda que já vi. Foi como todo o amor que você sempre quis. E foi o tipo de amor que cura, regenera. Eu estava pronto para ir naquele momento. Eu disse, estou pronto, leve-me. Então a luz se transformou na coisa mais linda que já vi. Uma mandala de almas humanas nesse planeta. Vi que somos as criações mais lindas, exóticas, elegantes, tudo.
Simplesmente não posso dizer o suficiente sobre como isso mudou minha opinião sobre os seres humanos instantaneamente. Eu disse, ou pensei, ou senti: meu Deus, eu não sabia. Fiquei surpreso ao descobrir que não havia mal em nenhuma alma. As pessoas podem fazer coisas terríveis por ignorância, mas nenhuma alma é má. O que todas as pessoas procuram, o que as sustenta, é o amor. Disse-me a luz, abre aspas. O que distorce as pessoas é a falta de amor, fecha aspas. As revelações continuaram e continuaram. Perguntei: isso significa que a humanidade será salva? Como o toque de uma trombeta com uma chuva de luzes em espiral, a luz falou, dizendo, abre aspas, você salva, redime e cura a si mesmo. Você sempre fez e sempre fará. Você foi criado com o poder para fazer isso desde antes do início do mundo. Fecha aspas. Naquele instante, percebi que já estávamos salvos. Agradeci a luz de Deus de todo o coração. A melhor coisa que consegui pensar foi: ó querido Deus, querido universo, querido grande eu amo minha vida. A luz parecia me inspirar ainda mais profundamente, me absorvendo. Entrei em outro reino mais profundo que o anterior e tive consciência de um enorme fluxo de luz, vasto e pleno, profundo. Eu perguntei o que era. A luz respondeu, abre aspas, este é o rio da vida. Beba desta água, maná, o quanto quiser, fecha aspas. Bebi profundamente em êxtase. De repente, parecia que eu estava me afastando do planeta nesta corrente de vida. Eu vi a Terra voar para longe. O sistema solar passou zunindo e desapareceu. Voei pelo centro da galáxia, absorvendo mais conhecimento à medida que avançava. Aprendi que esta galáxia, e todo o universo, está repleta de muitas variedades diferentes de vida. Eu vi muitos mundos. Não estamos sozinhos nesse universo. Parecia que todas as criações do universo passaram por mim e desapareceram num ponto de luz. Então, uma segunda luz apareceu. Ao passar para a segunda luz, pude perceber a eternidade, além do infinito. Eu estava no vazio, na pré-criação, no início dos tempos, na primeira palavra ou vibração. Descansei no olho da criação e parecia que toquei a face de Deus. Não era um sentimento religioso. Eu estava simplesmente uno com a vida e a consciência absolutas. Eu cavalguei o riacho diretamente para o centro da luz. Eu me senti abraçado pela luz quando ela me absorveu novamente com a sua respiração. E a verdade era óbvia. Não existe morte. Nada nasce e nada morre. Nós somos seres imortais, parte de um sistema vivo natural que se recicla indefinidamente. Eu levaria anos para assimilar a experiência do vazio. Era menos que nada, mas maior que tudo. A criação é Deus explorando o ser de Deus de todas as maneiras imagináveis. Através de cada pedaço de cabelo da sua cabeça, através de cada folha de cada árvore, através de cada átomo, Deus está explorando o eu de Deus. Eu via tudo como o eu de todos. Deus está aqui. É disso que se trata. Tudo é feito de luz. Tudo está vivo. Nunca me disseram que eu tinha que voltar. Eu simplesmente sabia que faria isso. Foi natural, pelo que eu tinha visto. Quando eu comecei meu retorno ao ciclo de vida, nunca passou pela minha cabeça, nem me disseram que eu voltaria ao mesmo corpo. Isso não importava. Eu tinha total confiança no processo da luz e da vida. À medida que a corrente se fundia com a grande luz, pedi para nunca esquecer as revelações e os sentimentos do que havia aprendido do outro lado. Pensei em mim, mesmo como humano, novamente, e fiquei feliz por ser isso.
Pelo que tenho visto, ficaria feliz em ser um átomo nesse universo. Um átomo. Portanto, ser a parte humana de Deus, esta é a bênção mais fantástica. Para cada um de nós ser a parte humana dessa experiência é algo incrível e magnífico. Cada um de nós, não importa onde estejamos, com problemas ou não, somos como uma bênção para o planeta, exatamente onde estamos. Então passei pelo processo de reencarnação esperando ser um bebê em algum lugar. Mas eu reencarnei no mesmo corpo. Fiquei tão surpreso quando abri os olhos por estar de volta a este corpo, de volta ao meu quarto, com alguém olhando para mim, chorando muito. Era Anne, minha cuidadora. Ela havia me encontrado morto 30 minutos antes. Não sabemos por quanto tempo eu estive morto, apenas que ela me encontrou 30 minutos antes. Ela honrou meu desejo de que meu corpo recém-morto fosse deixado em paz. Ela pôde verificar que eu realmente estava morto. Não foi uma experiência de quase morte. Acredito que provavelmente experimentei a própria morte por pelo menos 1h30. Mais tarde, quando acordei e vi a luz lá fora, confuso, tentei me levantar para ir até lá, mas caí da cama. Ela ouviu um barulho alto, ela entrou correndo e me encontrou no chão, a Anne. Quando me recuperei, fiquei surpreso e impressionado com o que havia acontecido. A princípio, não me lembrei da experiência. Continuei saindo desse mundo e perguntando: estou vivo? Esse mundo parecia mais um sonho do que aquele. Em 3 dias, eu estava me sentindo normal novamente, mesmo que de uma forma diferente do que eu era. As minhas lembranças dessa minha jornada voltaram mais tarde. Mas desde o meu regresso, não consegui encontrar nada de errado com nenhum ser humano que alguma vez eu tivesse visto. Antes da minha morte, eu era crítico, acreditando que as pessoas estavam realmente ferradas, todas menos eu. Cerca de 3 meses depois, um amigo disse que eu deveria fazer o teste de câncer. Então eu fiz os exames. Eu me senti saudável. Ainda me lembro do médico da clínica olhando os exames antes e depois. Ele disse: não consigo encontrar nenhum sinal de câncer agora. Um milagre? Eu perguntei. Não, ele respondeu. Essas coisas acontecem. Remissão espontânea. Ele parecia não estar impressionado, mas eu fiquei impressionado. Eu sabia que era um milagre. Agora vou falar sobre as lições aprendidas. Eu perguntei a Deus, abre aspas, qual a melhor religião do planeta? Qual delas está certa? Deus, com grande amor, me respondeu, abre aspas, não importa, fecha aspas. Quando Deus disse não importa, eu entendi que cabe a nós nos preocupar porque nós somos os seres que cuidam. A fonte não se importa se você é protestante, budista, judeu. Cada um é um reflexo, uma faceta do todo. Eu gostaria que todas as religiões percebessem isso e deixassem umas às outras em paz. Não é o fim das religiões separadas, mas, por favor, vivam e deixem viver. Cada uma tem uma visão diferente e tudo isso contribui para o quadro geral. Eu fui para o outro lado com muitos medos sobre lixo tóxico, mísseis nucleares, explosão populacional, floresta tropical. Eu voltei amando cada problema. Eu adoro o lixo nuclear. Eu amo a nuvem em forma de cogumelo. Esta é a mandala mais sagrada que manifestamos até hoje como arquétipo. Mais do que qualquer religião ou filosofia na Terra, aquela nuvem terrível e maravilhosa nos uniu, de repente, a um novo nível de consciência. Sabendo que talvez possamos explodir o planeta 50 vezes ou 500 vezes, finalmente percebemos que talvez estejamos todos aqui juntos agora. Por um período, tiveram que ser disparadas muitas bombas, então começamos a dizer, não precisamos mais disso. Então eu voltei amando o lixo tóxico, porque isso nos uniu. A Terra está em processo de domesticar a si própria e nós somos células desse corpo. O aumento populacional está se aproximando muito da faixa ideal de energia
para causar uma mudança na consciência. Essa mudança de consciência mudará a política, o dinheiro, a energia e muito mais. O grande mistério da vida tem pouco a ver com inteligência. O universo não é um processo intelectual. O intelecto é útil, mas nossos corações são a parte mais sábia de nós mesmos. Este é o relato da EQM de Mellon Thomas Benedict. Muito obrigado pela atenção de todos.